Nós vamos continuar os estudos da Lei de Deus. Vamos iniciar a parte introdutória. Hoje, nosso objetivo é introduzir o quinto mandamento. Estudamos de forma exaustiva o terceiro mandamento. E agora adentraremos ao quinto mandamento. Peço aos irmãos que voltem a abrir suas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, vamos ler o versículo 12. Vamos ler todos juntos? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Oremos. Ó Deus, mais um mandamento aqui, ó Senhor, da tua lei perfeita, santa e justa, da qual, ó Deus, nós dependemos. Dependemos, Senhor, da tua lei para fazer a tua vontade. Dependemos da tua lei, Senhor, para protegermos a nós mesmos. Tua lei nos protege, Senhor. Tua lei nos guia, nos conduz até o teu Filho. Então a tua lei, Senhor, é boa. A tua lei exprime teu caráter, Senhor, por isso que ela é santa. O mandamento, ó Deus, nos faz realizar boas obras, por isso que é boa. A tua lei é santa, é boa, é perfeita. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender a tua lei, para que possamos te agradar, Senhor, te honrar e não agradar a nós mesmos, não agradar, Senhor, aos nossos corações que clamam por atenção, clamam também, ó Deus, por satisfação. Mas que a nossa satisfação esteja na tua lei, em fazer a tua lei, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesse momento, a trazer, Senhor, a instrução, Senhor, adequada, correta, fiel da tua palavra, para que o teu povo seja alimentado, Senhor, instruído, que o teu nome seja bendito, Senhor, no nosso meio. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como dissemos, vamos iniciar o estudo do quinto mandamento. Esse mandamento, ele introduz os deveres do homem para com o seu semelhante, que estão expressos nos últimos 6 mandamentos. Os últimos 6 mandamentos são conhecidos como o quê? Quem é que pode responder? 4 primeiros mandamentos são conhecidos como? Hein? Certo. Tá certo. São os deveres os 4 primeiros do homem para com Deus, os 6 últimos do homem para com o homem, para com seu semelhante. Mas normalmente a gente divide os 6 mandamentos em 2 partes. Quais são? As 2 tábuas. Muito bem, João. Interpretação aqui. As 2 tábuas, né? A primeira tábua, e é comum a gente dividir na segunda tábua, exatamente com essa divisão aí. E a primeira tábua diz respeito aos mandamentos relativos aos nossos deveres para com Deus, e a segunda tábua, os mandamentos relativos aos nossos deveres para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo. E a exigência da segunda tábua é uma atitude de amor para com o nosso semelhante, que os irmãos já disseram que, já responderam aqui, que resume, quando Cristo resumiu os 6 mandamentos, ele disse: amarás. Não. Os últimos 6 mandamentos, a segunda tábua, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí a primeira tábua é amar a Deus, né? Aí eu troquei as tábuas, foi? Tá certo, é porque daqui é o inverso, né? Quem tá? Muito bem, é isso aí, irmãos. Então, Cristo resumiu os 6 mandamentos, no mandamento do amar ao próximo. Tem outro versículo, irmãos, que é conhecido como a regra de ouro. Os irmãos já ouviram falar na regra de ouro? Já ou não? Não ou já?
A regra de ouro também sintetiza a obrigação que temos para com o nosso próximo. Sabe onde vai estar? Os irmãos vão marcar na sua Bíblia aí, viu? Mateus 7,12. A regra de ouro. Regra de ouro aí, Mateus 7,12. Quem vai ler para a gente? Olha o que é que Jesus Cristo disse. Esta é a lei e os profetas. Irmãos, a observância deste versículo tem um alcance, uma abrangência que traz enormes e traz consequências fantásticas para a humanidade. É praticamente o resumo de tudo aquilo que Cristo tinha dito no Sermão do Monte. Os irmãos, quero lembrar os irmãos, né, que o capítulo 7 de Mateus é a finalização do Sermão do Monte. Então, com esse versículo aqui, ele praticamente resume os seus ensinos com respeito ao relacionamento do homem para com o seu próximo. Isso aqui deve ser observado por todo ser humano. Então, os irmãos imaginem como a sociedade seria diferente se levasse em conta esta regra, chamada regra de ouro. Porque esse mandamento aqui não está restrito ou não está limitado à boa ação a um determinado grupo de pessoas. Os irmãos sabem que os judeus, ele entendia o seu próximo, ou muitos, a grande maioria interpretava assim, o seu próximo como sendo o seu irmão, né? A pessoa próxima dele, seu conhecido ou só o judeu. Não era assim? Essa era a interpretação que ele fazia, mas Cristo não, de forma alguma. De forma alguma. Aqui essa abrangência é para todas as pessoas. Pode ser quem for, irmão, parente, amigo, conhecido, estrangeiro. Essa regra de ouro se aplica a todos. E ela não é agradável apenas à lei de Moisés e aos profetas, mas também, irmãos, ela é agradável à luz da natureza. Ó, aqui está, desse versículo, a essência da ética. Você quer saber o que é ética? É um discurso, inclusive, é uma área do estudo da filosofia, né? A ética. Pronto. Você quer resumir o agir ético, a postura ética, está aqui nesse versículo. Pode meditar nele, pode aplicá-lo, que você não precisa mais estudar ética de jeito nenhum. Aqui está tudo o que se deve saber a respeito de ética. Irmãos, eu quero mostrar para os irmãos que essa regra não foi algo novo trazido por Cristo. É importante frisar que seus princípios, os princípios da regra de ouro, de Mateus 7,12, eles estão no Antigo Testamento. Tanto é que Cristo acrescentou, porque esta é a lei e os profetas. Ele já deu uma dica, ele já deu uma orientação, ele já mostrou que esta é a lei e os profetas. Eu quero agora que os irmãos abram nas suas Bíblias, os irmãos verem que o Antigo Testamento, por que é que a gente insiste nisso? Para mostrar, irmãos, que o Antigo Testamento não é aquela coisa dura, não é olho por olho e dente por dente, como se tanto se ensina, se passa para a gente, de maneira que muitos crentes, irmãos, eles olham para o Antigo Testamento de maneira enviesada, porque foi assim. Poucos se prega no Antigo Testamento. Quando se prega no Antigo Testamento, são mais aquelas coisas, aqueles agir de Deus extraordinário, né? Mas o Antigo Testamento, Cristo disse, esta é a lei dos profetas. Então, a regra de ouro estava no Antigo Testamento? Sim. Vou mostrar isso para os irmãos em vários versículos. Vamos ver. Vamos continuar em Êxodo. Os irmãos estão em Êxodo 20. Vá para Êxodo 23. Os versículos 4 e 5. Veja aí se isso aí não tem ligação total com a regra de ouro. Êxodo 23, 4 e 5 diz: se encontrares o boi do teu inimigo,
ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Ora, aquilo que você quer que os outros façam a você, fazei-o a vós mesmos. Volta um pouquinho nos versículos 6, 8 e 9 de Êxodo 23. Diz assim: não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda, também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Você quer que sua causa seja julgada da forma correta? Não perverta o direito do outro, seu julgamento. Não receba suborno, porque o suborno cega, perverte as palavras dos justos. Vamos agora para Levítico, uma sequência aí em Levíticos, Levítico 19. Vamos na sequência, versículo 11. Levítico 19, 11. Diz assim: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Levítico 13, 19, 13. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Não segure o pagamento daquele que trabalhou, né? Durante o dia. Ele é diarista, ele precisa desse dinheiro. 18, Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde é que está o resumo do mandamento? No Antigo Testamento. Tem mais. 32. Levítico 19, 32. Diante das cães te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Cães, cabelos brancos. Honrarás o ancião. Ele tem cabelos brancos. E para finalizar, Provérbios 24, 17. Eu vou ler para os irmãos. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, olha. Nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. O que é isso, irmãos? Aquilo que Cristo disse. O que vocês quiserem que os homens façam a vocês, façam a eles também. Estes mandamentos, irmãos, e a regra de ouro está intrinsecamente ligado ao quinto mandamento. Por isso que é importante a gente entender quem é o nosso próximo. Quem é o próximo da gente? É como o judeu entendia, o próximo é meu irmão judeu. O próximo é aquele que está, é, é aquela pessoa que é da minha família, é o meu semelhante. É isso? Quem é o próximo? Quem é o nosso próximo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qualquer pessoa que está ao nosso alcance e necessite de ajuda, o nosso próximo. Como é que a gente vê isso? Na parábola do bom samaritano. Quem é o próximo? Jesus vai dizer quem foi o próximo. É aquele que estava precisando de ajuda. E Jesus deu o exemplo do samaritano. E era uma pessoa da qual os judeus tinham separação, que ele se separava por quê? Porque o samaritano
era espiritualmente, como? Espiritualmente era o que? O samaritano? Puro, né? Adorava de forma errada. Mas ele tomou uma atitude correta. Foi isso? Enquanto todos os outros tomaram atitudes erradas, então Cristo mostrou quem é o meu próximo. O próximo, aquele que necessita. Cristo mostrou que nós devemos ser bondosos com os que estão precisando, necessitando. Até aquele que me odeia. Até aquele que me odeia. Aquele que me faz mal. Meu inimigo. Quer seja declarado ou velado. Você não vai. O que é que você vai fazer? Você não vai. Uma vez que está no seu poder ajudar, uma vez que você não está no seu poder fazer o bem, você vai fazer o bem. Aquela pessoa está precisando. Porque em suma, foi isso que Cristo fez conosco. Éramos todos carentes, seus inimigos. A Bíblia deixa muito claro, Deus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Então nós vamos fazer a mesma coisa. Isso está intrinsecamente ligado, irmãos, com o quinto mandamento e os demais mandamentos. O quinto mandamento é o primeiro de uma série de mandamentos que dizem respeito ao meu relacionamento com o próximo. Mas o mandamento diz assim: honra teu pai e tua mãe. Será que o mandamento não está limitado só a pai e a mãe? Porque ele está dizendo: honra teu pai e tua mãe. Isso para honrar outras pessoas. O que é que significa? Está limitado? Eu posso entender que tem uma abrangência maior. Vou mostrar para os irmãos que esse mandamento tem uma abrangência maior do que simplesmente aos nossos pais naturais, aos nossos pais biológicos. Mas pai e mãe aqui representam todos os superiores em idade, em dons e especialmente todos aqueles que, por ordenança de Deus, têm autoridade sobre nós em 3 instâncias. Isso aqui é extremamente importante para todos, a começar dos mais jovens. Essa ordenança está ligado a 3 instâncias que Deus instituiu e que muitas vezes são ignoradas. Primeira instância, a família. Segunda instância, a igreja. Terceira instância, o Estado. Foi Deus que criou essas instâncias. Deus criou a igreja, Deus criou a família e Deus criou o Estado. Porque Deus estabeleceu as autoridades. Veja, irmãos, eu vou mostrar aos irmãos em versículos da Bíblia que fundamentam esse entendimento, ou seja, que pai e mãe têm uma abrangência maior do que simplesmente o âmbito familiar. Quer ver? Vamos lá. 1 Timóteo 5, 1 e 2. Diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Pai. Então, ele está considerando o idoso como um pai. E você vê que Paulo vai recomendar também a Timóteo as demais instâncias para entender. Aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Lá em Gênesis 4, 20 e 21 diz assim: Ada deu à luz a Jabal,
Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Veja, todos os que tocam harpa e flauta não necessariamente eram filhos de Jubal. Mas ele era o pai, ele foi o primeiro a apresentar essa habilidade, esse dom. É o primeiro a ser registrado na Bíblia. Então ele é o pai de todos. Aí o que é que os demais têm que fazer? Não, eu tenho que honrar este que foi o primeiro em dom, em habilidade. Gênesis 45, 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então a palavra pai aqui representa uma posição de autoridade. José não era pai de Faraó, né? Fosse seria o inverso, né? Faraó foi quem adotou José, né? Venha para cá, você vai ser meu governador. Mas José disse: não. Faraó disse: olha, você toma conta, você só não é superior a mim, mas o resto. Aqui Faraó, nesse contexto aqui de José do Egito, desaparece. José quem faz tudo. Então, olha, Faraó, para resolver esse problema, ele vai lá para José. José vai resolver. O que José fizer, está feito. Era como nos dias de hoje dizer: pode fazer que eu assino, baixo. É uma carta branca, né? Autoridade, foi dada autoridade a ele. No âmbito espiritual também, lá em Gálatas, Paulo diz assim, Gálatas 4, 18 e 19: é bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, aqui sobre a perspectiva espiritual. Então, o uso desses termos, irmãos, de pai e mãe nesses versículos, indica que o quinto mandamento tem uma amplitude maior, abrangendo várias classes de pessoas, pessoas mais velhas, pessoas mais hábeis, pessoas ocupantes de cargo de autoridade. Aí agora, precisa entender uma coisa, um ocupante de cargo de autoridade, irmãos, principalmente para as crianças, para todos nós, é qualquer pessoa que foi investida de autoridade em determinada área. Você pensa que a autoridade é só o juiz, o promotor, né, o prefeito, o governador? Não. O presidente da República? Não. O porteiro da escola é uma autoridade. Foi dada a ele uma incumbência. Então, muitas vezes as crianças, né, desrespeitam o porteiro. É só um porteiro, ele só faz abrir e fechar a porta. Agora, o professor, o diretor, a diretora, né, é outra história. Não, não é. Ele é uma autoridade. Guarda de trânsito, não. Guarda de trânsito não porta arma. Eu tenho medo só do policial que tem arma. Guarda de trânsito xinga, reclama, fala mal. Isso aí é desrespeito à autoridade. O guarda de trânsito é uma autoridade, dentre tantos outros. Então, se compreende a abrangência do mandamento. E, como nós frisamos aqui, destacar aqueles que, por ordenança de Deus, têm autoridade nessas três áreas: família, igreja e Estado. Nós estamos estudando aqui às quartas-feiras sobre a natureza e o governo da igreja, onde temos aprendido que a igreja deve ser governada por ministros escolhidos por ela mesma, porque esses ministros recebem a autoridade de quem? De Cristo. Recebe a autoridade de Cristo. Então, a ordenança de Deus aplica-se especialmente ao exercício da autoridade nessas três instituições. Por
que é que isso é importante, irmão? Porque Deus instituiu, e principalmente nos nossos dias, e há uma tentativa muito forte de eliminar a família e a igreja da autoridade que o próprio Deus deu. Hoje há um esforço muito grande para eliminar a autoridade da família e eliminar a autoridade da igreja. Satanás quer tirar a família e a igreja para deixar só quem? O Estado. Olha, irmão, quando a gente estuda aqui a Escritura, a gente começa a ver com muita clareza a estratégia satânica. Os pais há muito tempo já entregaram seus filhos ao Estado, para o Estado tomar conta. Começa logo aonde? Na creche. As mulheres, né, elas, por conta do trabalho, precisam trabalhar, e a criança vai ficar com quem? Vai para a creche. E depois que cresce, da creche, vai para onde? Vai para a escola. Depois que passa todo o tempo na escola, vai para a universidade. É completo o ciclo de educação. Quem educou? O Estado. É? Nesse ciclo, tá certo? Hoje em dia, irmãos, presta atenção, o Estado tem sido o principal provedor da sociedade. Começa com o quê? Com auxílio, né? Começa com os auxílios. Bolsa isso, bolsa aquilo. Hoje em dia, o governo do nosso estado aqui, ele tem incentivo financeiro para estudante da rede pública, não é? O estado é bom demais. Está recebendo dinheiro para estudar. Recebe para concluir. Muitos pais tiraram seus filhos das escolas privadas, mesmo podendo pagar, e colocaram na pública. Qual é o objetivo do Estado? É a escola em tempo integral. Além do menino receber dinheiro, ele vai passar o tempo todo na escola. Ó, o que é que a escola vai dar para ele? Dá fardamento? Dá, não dá? Dá fardamento. Uns recebem bolsa. Bolsinha mesmo, botar nas costas. Livro, recebe livro? Recebe livro. Bolsa, escola em tempo integral, recebe lanche? Tem lanche. Tem almoço? Tem almoço. Tem lanche da tarde? Tem lanche da tarde. É bom demais. Tá bom demais. O menino, quando chega, os pais não precisam nem acompanhar a tarefa das crianças, porque a tarefa eles já fizeram na escola. Coisa boa. Tem coisa melhor do que isso. O provedor total. E o menino tem, inclusive, um auxíliozinho financeiro lá pela escola. Concluiu, ele tem um dinheirinho também. Isso não é bom? Tem pais, irmãos, que estão dizendo que isso é uma maravilha. Outra coisa, quando você for para a universidade, quem estuda todo o ensino médio em escola pública, em muitas universidades, a grande maioria das universidades ainda tem um bônus. Você pode entrar pelas cotas. Por que deixar o menino fora da escola pública, né? Por que botar em escola particular? É o provedor total. Aí o que é que acontece? Onde é que vai ficar? Onde está a família aqui? Ela está, mas ela foi escanteada. De forma sutil, sorrateira, foi escanteada. Foi deixada de lado. O pai e a mãe
precisa mais se preocupar. O Estado tomou conta. Aí enfraquece a família. Enfraquece a autoridade do pai e da mãe. Quem ganha com isso? Satanás. Eu me lembro, irmãos, eu estudei, né? E na escola eu me lembro que era complicado. Meu pai dizia uma coisa em casa, mas minha professora dissesse uma coisa diferente, eu acreditava mais na professora do que no meu pai. Eu comigo. Era luta, viu? Se você dissesse uma coisa diferente, o menino não acreditava no pai e na mãe, não. Disse, não, você não sabe, não. Quem sabe é o professor. Enfraquecimento da autoridade. E a igreja? O Estado não quer nem ver a igreja. O Estado quer eliminar a igreja, o poder da igreja. A religião é o ópio do povo. Quem foi que disse isso? Um profeta de Satanás. Profeta de Satanás. Um seguidor de Baal. Foi quem disse essas coisas. Então, irmãos, a sequência é esta: família, igreja, Estado. Nesta sequência. Família estruturada na palavra, igreja estruturada na palavra e Estado baseado e Estado construído baseado na palavra. Essa é a sequência. Isso é o que Deus deixou. Ele primeiro construiu, instituiu a família. Da família, uma igreja. Da igreja, a estrutura estatal. Então, a sequência é essa. E a sequência de autoridade. Um Estado forte, um Estado bom, um Estado justo, é um Estado que tem suas leis, suas diretrizes, seus procedimentos baseados na palavra. E quem é que vai dizer isso para ela? A igreja. E de que a igreja é formada? Das famílias. E tudo isso passa necessariamente por qual mandamento? Quinto. E o que é que hoje em dia mais, né, um dos mandamentos mais atingidos, né, mais afetados é o quinto mandamento. Que não se tem mais respeito. Por que é que as famílias estão desestruturadas? O que é a desestrutura familiar? É a quebra dos mandamentos. Filho não honra mais pai, não honra mãe, pai e mãe. Não honrando pai e mãe, não honra mais ninguém. E aí nós vamos ver que nesse mandamento tem as obrigações, os deveres dos superiores para com os inferiores, dos inferiores para com os superiores e dos iguais. Pergunta: por que os superiores são chamados de pai e mãe? Exatamente porque a primeira autoridade que você tem é o pai e a mãe. O pai e a mãe, eles têm o dever, né? E consequentemente todos os superiores, de ensinar, veja bem, ensinar o respeito de todos os seus deveres para com os seus inferiores. Eles têm essa obrigação. Os pais, os superiores devem ensinar os deveres para com os seus inferiores. Eles devem gerar nos inferiores maior disposição e alegria no cumprimento das suas obrigações. É necessário. Como é que ele vai fazer isso? Pela palavra. Observando a palavra, observando os mandamentos, observando os exemplos, vendo as instruções da palavra, as palavras de sabedoria, as exortações. Por isso que
apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6,4: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, como é que o pai não provoca o filho a ira? Não lhe dá ordens injustas, usa uma linguagem adequada, lhes dá as repreensões necessárias, eles não lhes negam as necessidades da vida, eles lhes permitem a recreação adequada, eles não disciplinam de forma severa, eles lhes dão a educação adequada. Isso é não provocar os filhos a ira. E criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais precisam ajudar os filhos a florescer. Como é que ele vai fazer isso? Modelando a vontade e a mente das crianças. A criança precisa ser modelada, precisa. Por isso que Paulo diz lá aquele versículo conhecido de Romanos 12. Não vos conformeis com este século, mas pela renovação do vosso. Você não vai se adequar ao molde do mundo, mas você vai se adequar ao molde da palavra. Então, os pais eles vão procurar modelar a vontade e a mente da criança à palavra. Provérbios 29:15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar sua mãe. Sua mãe e seu pai, né? São sinônimos. Então, a vara e a disciplina dão sabedoria. Toda criança precisa do direcionamento dos pais para ser sábio. Uma criança deixada entregue a si mesma não vai ser sábia, ela vai ser nécia. Não pense que eu vou deixar a menina aqui. Você tem que direcionar, você tem que conduzir, você tem que mostrar para ela o caminho, você tem que mostrar para ela que há muitas possibilidades, mas a melhor é a da palavra. A criança vai dizer, mas eu gosto disso, né? Eu gosto disso. O senhor gosta daquilo. Mamãe, a senhora gosta disso, mas eu não gosto. E o meu gosto? Muitos gostos de criança são desgostos, em vez de gosto. Então você vai mostrar para ela, isso aí não é bom, isso aí não presta, isso aí faz mal, mas eu gosto, gosta. E seu coração é enganoso. Gosta disso porque é normal. Anormal seria você gostar de coisa boa. Eu gosto dessa roupa. O pai e a mãe vão avaliar se essa roupa é uma roupa adequada. Por acaso os meninos, as crianças vão entender que a tendência daquela moda é maligna? Eles vão compreender de onde vem? Não, eles vão atender o coração. Eu achei bonito. Eu achei bonito ali, ó. Meu colega usa uma calça rasgada. O pai disse: meu filho, a gente trabalha para botar uma roupa para você, uma roupa que não seja rasgada. Você vai comprar uma calça rasgada, uma saia rasgada. De onde é que vem essa ideia de usar roupa rasgada? Mas eu acho bonito. Vai ficar achando. Mas seu pai e sua mãe entendem que isso é feio, não é adequado. De onde é que vem essa ideia de usar roupa rasgada? A roupa se rasga quando tem algum problema, algum defeito. Aí você já compra roupa com defeito. Não. Todo mundo usa. Está na moda. Quem faz a moda, irmãos, é a gente. Nós é que devemos fazer a nossa moda. E não nos adequarmos à moda do mundo. Tem moda que vem que é boa? Tem.
Quando a moda que vem está adequada, é equilibrada, você usa. E quando não tem, você não usa, você não é obrigado a usar. Eu estou falando de um exemplo de roupa porque é mais comum, né? Mas em todas as coisas, em todas as áreas. Ah, eu vai gostar. Olha, o menino vai gostar de um monte de coisa. Aí você tem que ter segurança, né? Porque cabe aos pais dar o direcionamento adequado para que seus filhos sejam sábios, para que eles não sejam entregues a si mesmos. Entregues a si mesmos é fazer a sua própria vontade. Então, os pais devem cuidar disso, os pais devem prover, né? Devem não ser pesados aos filhos. Lá em 2 Coríntios 12, 14, Paulo diz assim: Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Os pais devem tesourar para os filhos, principalmente o quê? Tesouros da palavra. Tesouros da palavra. É evidentemente que Paulo está falando aqui é não ser pesado no custo e tal, mas também diz respeito à questão espiritual. Por outro lado, os inferiores devem cumprir com as suas obrigações. De que maneira? Com amor e alegria, considerando seus superiores como sendo seus pais. É por isso que está dizendo: honra teu pai e a tua mãe. Porque do mesmo jeito que os superiores, eles devem agir para com os inferiores como que a filhos, os inferiores devem agir para com os superiores como sendo seus pais. Lá em 1 Coríntios 4, 14 a 16 diz: Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Lá em 2 Reis 5,13, um dos oficiais daquele que foi curado de lepra. Lembra quem foi curado de lepra? Naamã. Ele chegou para o profeta, né? O profeta disse: Olha, diga a ele lá, tá 7 mergulhos, não foi? Aí Naamã, mas rapaz, eu. Qual é o rio? Qual foi o rio? Qual foi o rio? Jordão. Aquele rio sujo, lá na minha terra. Ele não me mandou lá, será que ele não sabe não que lá tem um rio limpinho? Aí um oficial dele disse assim: Meu pai, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Meu pai. É uma expressão de um inferior para com um superior, um respeito, aconselhando, né? Querendo o bem. O oficial podia dizer: não, né? Ele escutou, ele, ele é superior, será que ele não sabe das coisas? Não é para o bem dele mesmo, ele não quer fazer, então ele se vire. Mas o oficial queria o bem do seu superior. Ele disse: meu pai. Irmãos, concluindo essa parte introdutória sobre o quinto mandamento, a gente precisa entender que toda posição de autoridade na sociedade humana, seja na família, na igreja ou no Estado, é, em algum aspecto, como a posição de pais naturais, que envolve certa obrigação em razão dessa semelhança.
Então, Deus foi o próprio Deus que deu autoridade a determinadas pessoas sobre outras. E quem recebe essa autoridade da parte de Deus deve agir com amor, com gentileza, com consideração para aqueles que estão sob a sua autoridade. Veja como Paulo Paulo é um grande exemplo para nós também nessa questão, porque ele dizia: meus filhos, eu trato você como filho, mas ele era firme. Eu vim aqui admoestar vocês. Eu vim aqui corrigir. Ele dizia: eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Eu não estou acreditando que vocês estão agindo assim. Ele usava palavras fortes. Eu queria ir ter com vocês com mais brandura, mas eu não posso, né? Ele não disse em determinado momento? Eu queria vir de outra maneira, mas não tem como. Vocês estão agindo de maneira errada, de forma errada. Eu preciso vir com firmeza. Eu preciso ser firme. E ele estava tratando como pai aos seus filhos, a qual ele disse que gerou em Cristo Jesus. Então, agir com amor, com gentileza, não anula a firmeza. Também não anula as outras obrigações que há, como requerer dos inferiores que sejam atentos, que sejam obedientes, que sejam responsáveis. Não anula. Imaginou a posição de um juiz? Considerar um juiz. Um juiz pode ser justo, pode ser educado, mas ele não vai deixar de condenar o criminoso. Ele vai tratar o criminoso com humanidade, né? Com urbanidade. Mas ele não vai deixar de... Você está errado. Você cometeu tal crime, a lei diz aqui, e vai estabelecer a condenação com base na lei de maneira justa, que ele deve ser um juiz. Os que estão debaixo de autoridade, o que é que deve fazer? Deve cumprir seus deveres com boa vontade e alegria. Então veja, irmãos, isso aqui é importante, por quê? Porque a lei de Deus exige que não apenas obedeçamos às autoridades legítimas. Não é só obedecer, mas nós devemos fazer com atitude mental, uma disposição, não de obrigação, não de imposição, mas de entender que aquilo precisa ser feito, deve ser feito de boa vontade e com alegria. De boa vontade e com alegria. Principalmente nós que somos cristãos, por causa de quê? Da nosso entendimento de que a lei de Deus é boa, que o mandamento é bom. O que é que o mandamento diz? Honra teu pai e a tua mãe. Aprendemos que isso significa dizer o quê? Honre as autoridades. Honre as autoridades constituídas. Veja, irmãos, que isso faz grande diferença. Faz muita diferença no agir do cristão e no agir do ímpio. Certa feita, há muitos anos atrás, eu disse isso para uma pessoa que é cristã. Não tenho mais tanto contato com ela, mas imagino que ela ainda se considere cristã. Eu disse isso para ela, disse, olha, a gente não deve se dirigir à autoridade dessa maneira. A Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades. Ela disse, rapaz, eu respeito quem me respeita.
Essa atitude dele é uma atitude de desrespeito. Então você não queira me pedir respeito quando a pessoa não me respeita. A Bíblia não diz isso, né? A Bíblia não diz isso. Deve ser respeitado. A gente faz aquelas ressalvas. Respeitar uma autoridade não significa dizer concordar com os erros que ela comete. Isso é diferente. Agora eu devo ter um tratamento respeitoso para com ela. É o que a Escritura nos manda fazer. Vão haver, evidentemente, situações difíceis, complicadas, mas é por isso que nós precisamos de sabedoria o tempo todo, no nosso agir. É por isso que a gente precisa pedir a Deus sempre sabedoria, para cumprir a lei de Deus, fazer a vontade de Deus. Porque quando tudo está ok, quando tudo está correndo bem, quando os superiores respeitam os inferiores respeitam os superiores, está tudo tranquilo, né? Mas quando há alguma coisa nesse sentido contrária, então o cristão precisa ter muita sabedoria. Lá em Romanos 13, 1 e 2 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Termos de sabedoria, irmãos, para cumprirmos aqui esse mandamento, esse quinto mandamento, e honrarmos a Deus acima de tudo. Amém.